Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Sabrina e está começando o primeiro episódio do nosso Cientistas Negras Cast, um podcast criado para ajudar na divulgação científica dessas pesquisadoras negras. E mediante a isso, nós temos uma convidada muito especial que aceitou o nosso convite para estar aqui hoje. Ela nasceu no município de Miracema, estado do Rio, e é uma cientista do sono. Com vocês, doutora Carleara Weiss. Olá, Sabrina, muito obrigada pela introdução, muito obrigada pelo convite de participar do podcast com vocês. Eh, Parabéns por esse trabalho e é uma honra estar aqui com vocês hoje. Doutora Carleara, muito obrigada, prazer imenso em te conhecer e muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá bom? Eu que agradeço. Então, eu gostaria de começar pedindo para você falar um pouco mais do seu trabalho e da sua pesquisa, até porque você trabalha em uma área que eu fiquei muito curiosa para saber como que funciona, então fala aí pra gente. Ótimo, excelente pergunta, porque realmente o sono é algo que muitas vezes a gente não presta tanta atenção, né? A gente imagina que é só colocar a cabeça no travesseiro e apagar por algumas horas. Sim. Mas, através da pesquisa, a gente descobriu que tem muitas atividades acontecendo no nosso corpo, em em todo e principalmente no cérebro também, durante o sono. E são algumas atividades que só acontecem durante o sono, e elas têm um papel fundamental na nossa saúde e bem-estar. Por exemplo, regulação de hormônios acontece durante o sono, eh a questão de, uma limpeza no cérebro, né, para retirar qualquer tipo de acúmulo de, eh, a tô esquecendo as palavras em português, mas assim, acúmulo de toxinas, Uhum. né, do cérebro, que são, produto mesmo do metabolismo, mas que se acumularem no cérebro, elas têm a longo prazo uma correlação com a doença de Alzheimer e outros tipos de demência também. Então, esse tipo de atividade só acontecem durante o sono. E aí, como pesquisadora do sono, são várias áreas que nós podemos trabalhar, né. Tem pessoas que trabalham com cientista do sono na área, infantil, eu trabalho mais na área neuro adulta e idoso, né. Então, eh, realmente focando nessa questão da demência, na questão do envelhecimento, como a gente pode usar o sono como ferramenta para envelhecer melhor e manter a nossa saúde mental e a memória funcionando bem e envelhecer com saúde. Nossa, muito interessante. Eu não fazia a mínima ideia que se tratava disso tudo. Muito bom, muito legal. É super interessante e, quanto mais a gente estuda sobre o sono, mais a gente descobre como o sono está relacionado com todas as áreas da nossa saúde, Com né. certeza. Então, em diversas fases da nossa vida, o sono tem um papel fundamental para a nossa saúde e bem-estar. E doutora Carreara, quando que começou o seu interesse por essa área? Porque você já imaginava que, como que eu posso falar pra você, que tipo assim, que o sono ele tinha trazia isso tudo de qualidade? Olha, é bem interessante isso, porque desde pequena, morando aí em Miracema, né, minha mãe falava que eu tinha que dormir para ir bem na escola e para crescer, Uhum. né. Então, assim, empiricamente, né, ela sabia, assim, nunca tinha feito um experimento para saber sobre sono, mas minha mãe lia muito sobre desenvolvimento infantil, como professora, né, minha mãe é professora aposentada, então ela tinha muito interesse de saber sobre o desenvolvimento infantil e ela leu num desses livros que o sono tinha um papel fundamental para o desenvolvimento físico e mental. E ela falava sempre comigo que eu tinha que dormir bem para poder crescer e para, meu cérebro ficar bem, né, para aprender as coisas na escola, aquela coisa que mãe sempre fala, né. Uhum. Mas, então acho que a minha curiosidade vem desde essa época de saber o que está acontecendo no meu cérebro aqui que eu estou dormindo. E realmente, assim, quando a gente tem uma boa noite de sono, o dia seguinte flui muito melhor. Então, não é só uma questão, de sentir-se melhor, né. O cérebro, toda a fisiologia do nosso organismo funcionam muito melhor depois que a gente tem uma boa noite de sono, porque tem todo o processo de reparo que acontece durante o sono.
né, então ela estava certa, e acho que a minha curiosidade vem desde aquela época. Nossa, muito interessante. E isso que você acabou de falar é um fato, porque muitas das vezes, quando a gente consegue ter uma ótima noite de sono, no dia seguinte, talvez a gente até seja mais produtivo, assim, sabe? Então é muito Com bom. certeza. Muito interessante. Então você também teve uma grande influência da sua mãe também, né? Tive. A minha mãe e a minha avó, sempre me incentivaram muito a estudar. A minha família em todo, né, mas assim, a minha mãe e a minha avó falavam sempre que, eh, sendo uma mulher preta e pobre, Uhum. a única coisa que eu realmente tenho é a minha educação. Então, elas sempre falavam assim: "Educação é o seu passaporte para o futuro, para uma vida melhor, é o seu estabilizador, é o seu norte, né, a sua bússola. Então, foque, dedique-se para ter educação, porque isso é o que vai garantir a sua vida para sempre". E elas estavam bem certas quando disseram isso. Sim, sim, nossa, muito bom. Muito obrigada, viu? Então, pessoal, agora que sabemos um pouco mais da doutora Carleara sobre o que que ela trabalha, nós vamos para o tema do nosso episódio de hoje, que é a falta de representatividade da mulher negra na ciência, e nós iremos abordar também sobre as ações afirmativas. A representatividade das mulheres negras na ciência é mínima, é muito pouca. E na área da física, por exemplo, as mulheres negras representam apenas 6,25%, de acordo com o censo da Academia Brasileira de Ciência de 2018. Então, essas situações acabam sendo exemplos de barreiras que essas mulheres negras precisam enfrentar e que acabam dificultando o seu reconhecimento na área da ciência. Então, doutora Carliara, mediante a isso, eu gostaria de te fazer a seguinte pergunta: quais as barreiras, quais as dificuldades que você teve que enfrentar por ser uma mulher negra? Nossa, que pergunta profunda, Sabrina, e muito importante, muito relevante também. Eh, eu enfrentei barreiras no sentido, acho que a primeira barreira realmente é financeira, né, Uhum, porque na minha família, apesar de ter todo esse sentido para a educação, ah, não havia ninguém na minha família que tinha feito faculdade, né, quando eu fui fazer a faculdade, né, a gente tinha primos distantes que tinham feito faculdade, mas no meu núcleo familiar ali, ninguém tinha feito faculdade. Então a gente não sabia financeiramente como era, e também não sabia o passo a passo, né, qual é o processo que eu tenho que fazer, inscrição em disciplinas, que matéria eu vou pegar esse semestre, sabe, organizar a vida nesse sentido. Então, tive essa questão financeira, né, de ter que me mudar de Miracema para Niterói, com quem eu vou dividir o apartamento, vou morar em moradia estudantil, não consegui vaga, e agora? Tem toda essa questão, acho que essa primeira dificuldade, e eu percebo que essa é uma dificuldade generalizada para muitas cientistas pretas, porque a gente vem das camadas mais baixas da sociedade em termos financeiros, mas a gente não fica atrás em nada em termos intelectuais, sim. né. Nós temos a nossa capacidade intelectual e nós infelizmente somos, eh, parte do sistema, né, de um sistema que é racista e discriminatório, que afasta as pessoas pretas cada vez mais para a exclusão social e financeira. Então, acho que a primeira barreira a quebrar foi essa realmente, né. E depois disso, já entrando na faculdade, eu saí da minha bolha de Miracema, né, de estar num lugar que todo mundo conhece a minha família, todo mundo respeita a minha família. Existe racismo também, existe até uma certa dose de coronelismo, né, que são as mesmas famílias que fazem tudo sempre, Uhum. mas, mesmo assim, minha família era bem quista bem respeitada, ainda é, né, graças a Deus. Mas eu saí dessa bolha e fui para uma cidade grande e fui ser mais uma menina preta na cidade grande, né. Então, a experiência que eu tive de racismo e discriminação saindo de Miracema foi muito diferente, né. E aí, assim, eu aprendi a me impor, a conquistar meu espaço, não abaixar a minha cabeça, assim, não aceitar, não tolerar racismo. E
felizmente eu tive apoio, né, então, assim, durante a faculdade fui fazendo meu networking com os professores, fui conseguindo bolsa de estudo, bolsa de iniciação científica, e isso foi me ajudando bastante também a conseguir meu espaço. E eu acho que isso também se reflete muito nas meninas pretas que são cientistas, não só para mim, né, acho que esse é um recorte social que as cientistas pretas enfrentam. Lidar com a questão financeira, lidar com o racismo, e até o ponto de conseguir alavancar, né, através de uma bolsa de estudos, através de um bom orientador, que consiga, dar o apoio necessário para a gente crescer. E como eu falei, intelectualmente, nós estamos no mesmo nível que todos, mas socialmente, financeiramente, nós precisamos desse apoio. Sim, sim. Nossa, incrível, incrível. E eu imagino como que foi esse processo todo, porque de fato Miracema é uma cidade muito pequena e tudo novo, assim, sabe? Você teve muita dificuldade de se acostumar ou algo do tipo? Tive dificuldades para me acostumar, mas eu acho que, ao mesmo tempo que eu tive a dificuldade, eu tive muita vontade de que desse certo. Uhum, Então, as dificuldades aconteceram para que eu me tornasse mais resiliente. E lá na frente, a maneira como eu lidei com essas dificuldades iniciais me fortaleceu para que eu lidasse com outras situações da vida. Então, assim, eu não falo isso no sentido de positividade, sabe? Eu falo isso de verdade mesmo, assim, eu passei por dificuldades sim, uhum. mas, eu tive muita vontade que desse certo. Então, as dificuldades aconteciam e eu não desisti, sabe? Por mais difícil que fosse, por mais lágrimas, por mais, muita oração também, lágrimas minhas, lágrimas da minha mãe, mas assim, a gente se manteve firme, não desistir mesmo, né. Tem algumas coisas até engraçadas que aconteceram, por exemplo, peguei um ônibus no primeiro dia, né, de aula da faculdade, eu peguei o ônibus aonde eu queria ir, ele falou: "Não, quando chegar lá eu te aviso". Então, assim, eu tive que confiar num estranho do ônibus para me falar onde era o meu ponto, porque eu não conseguia lembrar, né, direitinho como chegar. Era o meu primeiro dia pegando um ônibus numa cidade grande. Eh, e então, assim, eu acho que, essas coisas, assim, eu tive que me virar ali na hora, né, assim, e depois disso também outras coisas aconteceram, né, as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia são muito silenciosas. Por exemplo, morando em Niterói e trabalhando no Rio, eu tinha que pegar o ônibus às 6 horas da manhã, então tinha que acordar às 5, tinha que fazer meu almoço para levar, eh para não gastar o dinheiro, entendeu? Então, assim, voltava, descia no ônibus no ponto final, pegava o ônibus no ponto final para voltar para Niterói também. Se engarrafasse a ponte, era 2 horas ali de trânsito. Então eu chegava em casa, tomava banho para dormir e voltar no dia seguinte. Isso, assim, são coisas que a gente faz instintivamente para que dê certo lá na frente, entendeu? Então, se a gente desistir no momento que está ruim, a gente nunca vai ver o resultado bom no final. Então, assim, eu não teria chegado aqui se não fosse por esses momentos e pelas pessoas que eu encontrei no caminho que me motivaram a continuar também, desde o trocador de ônibus, que depois nunca mais vi, até outros, depois que eu fiz amizade, que eu pegava sempre o mesmo ônibus no mesmo horário, o motorista ficava esperando, olha, aquela menina não veio ainda, sabe? Eh, eu tenho muitas histórias como essa, que eu acredito que não são só minhas, né, mas várias pessoas na mesma situação que eu também tiveram essas histórias. E aí, a gente vai montando essa colcha de retalhos, né, que é o que constrói a vida da gente. A gente não pode desistir. A gente tem que manter o nosso objetivo como o norte para seguir em frente. Verdade, igual você falou aí, veio as dificuldades, veio as barreiras, as lutas, né? Apesar de tudo, com as duas forças. E, bom, pessoal, através de todo esse contexto que nós estamos falando, as políticas de ações afirmativas é um meio
realmente tem se possibilitado de ajudar na representatividade dessas mulheres negras na ciência. Então, eu gostaria de perguntar para a doutora Carmela, doutora, como que você explicaria para as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast o que seria essas ações afirmativas? Ótima pergunta também. E, eu acredito que opa, ações afirmativas são, uma medida do governo, né, para fazer uma inserção e um nivelamento através de políticas públicas para a educação e para instrumentar as pessoas a terem acesso à educação, para priorizar também igualdade racial e equidade entre as pessoas. Eu, por exemplo, acho que eu sou uma prova viva de que ações afirmativas dão certo, porque através das ações afirmativas é que eu consegui minha primeira bolsa de iniciação científica, no meu primeiro ano da faculdade, e e depois dessa vieram outras, até eu chegar a fazer meu treinamento clínico, né, fiquei 1 ano pegando treinamento clínico em geriatria, e depois fiz mestrado, me mudei para fazer o doutorado, me dediquei totalmente à ciência, e então, assim, as ações afirmativas fizeram essa trajetória junto comigo. Então, eu acho que existe muito preconceito e muita ignorância acerca das ações afirmativas, né. Parece que essas pessoas que se aproximam, né, assim, têm essa visão equivocada das ações afirmativas, parece que é para dar oportunidade, abrindo uma porta, com mais facilidade para pessoas que vão se beneficiar dessas ações, né. E não é isso que acontece. O que acontece é uma reparação de um processo sistemático de discriminação que eliminou essas pessoas que vão ser beneficiadas pelas ações afirmativas de estarem na mesmo patamar para concorrer a uma vaga, né. Então, tem um vídeo que eu gosto muito, que explica, de uma forma bem clara, o que que é uma ação afirmativa na prática, né. Então vou convidar vocês que estão ouvindo o podcast para fazer esse raciocínio mentalmente. Imagina que você e mais 20 pessoas estão numa fila, né, para começar uma corrida, né, estão alinhados para começar uma corrida. Só que na hora que der a largada, quem só vai poder começar a correr, né, não, assim, quem tiver essas qualidades que eu vou falar, vai poder dar um passo à frente. Então, assim, quem não precisa se preocupar com o que vai comer no almoço e no jantar, dá um passo à frente. Quem não precisa se preocupar com a conta de água, de luz, telefone ou internet, dá um passo à frente. Quem não precisa se preocupar se tem meio de transporte para chegar ou para sair da escola, dá um passo à frente. Quem não tem que se preocupar com a roupa que vai vestir, ou com o livro ou com o caderno que tem que comprar, dá um passo à frente. Então, assim, são vários pontos, né, sociais. E aí, se a gente for pensar nisso, quem vai estar dando esse passo à frente? Quem tem uma estrutura financeira e social privilegiada, né. Então, essas pessoas que já estão 20 passos lá na frente, não precisam de ações afirmativas. Mas nós, que não temos esses 20 passos à frente, precisamos das ações afirmativas para começar a corrida no mesmo lugar que todo mundo. Então, isso é uma ação afirmativa, né. Quando eu digo que, assim, eu sou, um exemplo de que ações afirmativas dá certo, é porque eu precisei também desse nivelamento para chegar lá e começar a corrida no mesmo lugar que todo. Nossa, doutora, que explicação excelente, muito bom. E, pessoal, isso que a doutora Carliara disse é algo muito verdadeiro, porque tem muitas pessoas que têm um pensamento negativo sobre as ações afirmativas, como ela mesma já citou. Só que, nessa situação, eu também gosto muito de uma frase do professor Diego de Oliveira Ruda, que ele é um professor da UFRJ. E ele diz que essas ações afirmativas, elas não caíram do céu, elas não surgiram ao acaso, mas que são direitos que foram historicamente conquistados através da luta e reivindicação dos movimentos sociais negros.
Então é algo muito importante da gente lembrar, porque todo esse contexto, toda essa situação, eh, tem um contexto histórico por trás, não surgiu do nada. Então é muito importante da gente lembrar sobre isso também. E a doutora Carliara exemplificou isso muito bem. Muito obrigada novamente, doutora. E bom, pessoal, nós chegamos na parte do nosso episódio onde nós selecionamos uma determinada pergunta dos estudantes do Colégio Estadual Deodato Linhares, no município de Miracema, Rio de Janeiro. E as perguntas foram gravadas na 21ª Jornada Científica em Cambuci. E para a doutora Carliara, nós selecionamos a pergunta do aluno Joaquim, da turma 2001 regular. Então, nós vamos escutar qual seria essa pergunta. E como você se sente sendo uma cientista negra na sociedade? Oi, Joaquim, muito obrigada pela pergunta. Eh, eu sinto que eu tenho um papel social tão importante quanto meu papel como cientista, né. Meu papel como cientista é, como eu falei, eu trabalho com distúrbios de sono em adultos e idosos, nessa conexão, nessa interface, né, entre ter uma saúde cognitiva boa ou ter o risco da doença de Alzheimer. Então eu olho os biomarcadores da doença de Alzheimer, eu olho os padrões de sono das pessoas, então essa é a minha pesquisa. Tem um papel fundamental na sociedade, porque nós somos nosso planeta, né, o número de idosos cada vez aumenta mais, nós precisamos de descobrir uma cura ou um tratamento eficaz para a doença de Alzheimer. Mas, como uma mulher negra, eu percebo que eu preencho um espaço que deveria ter mais representatividade de outras mulheres negras também. Mas, toda vez que eu chego num lugar e que eu sou a única mulher negra, eu faço questão de que a porta seja aberta para que eu não continue sendo a única mulher negra naquele espaço. Eu posso ser a primeira, mas eu não serei a única. E eu faço isso através de mentoria para outros pra alunos, networking, trazendo mais pessoas para o nosso meio. Isso é fundamental, é uma questão de justiça social e de reparação também. Então, eu trago isso comigo, assim, eu me sinto, eh, honrada e grata pelas ações afirmativas que me trouxeram até aqui, mas eu me sinto com o dever também de abrir a porta para outras chegarem. E com isso a gente vai multiplicando e fazendo de uma forma que, quem sabe um dia, não vai ser mais uma questão, né, nós vamos ser tantas, vão estar tão bem representadas, que isso não vai precisar ser uma questão mais. Mas até lá, a gente vai continuar na luta. Com certeza, doutora Carliara, e até porque também você acaba sendo um exemplo para outras pessoas, até para mim. Porque é muito gratificante estar falando com uma cientista do sono, uma pessoa que estudou muito e que veio da minha cidade, assim, sabe. Quem conhece Miracema sabe que Miracema é uma cidade pequena e sabe que aqui nós não temos tantas oportunidades. Por exemplo, aqui nós não temos uma faculdade, assim, sabe. Então se você chegou até onde você chegou, foi porque você enfrentou barreiras, foi porque você correu atrás. Então, com certeza, isso é um exemplo muito grande de inspiração, não só para mim, mas para outras meninas também. Então, doutora, bom, para encerrarmos o nosso episódio de hoje, o que você gostaria de dizer para os alunos e professores do Colégio Estadual Deodato Linhares e para todos aqueles que escutaram o nosso podcast? Bom, primeira coisa que eu gostaria de dizer para os meus conterrâneos, né, eu estudei aí também no estadual, no Colégio Estadual Deodato Linhares, então fica o meu abraço, esses corredores, esse essa estrutura do colégio tem um pouco da minha história também, e eu mais uma vez eu digo, assim, eu tive muita sorte de encontrar pessoas desde esse começo que me estenderam a mão e que me incentivaram. E a doutora Sandra Azevedo é uma delas também. Então, fica o meu abraço e a minha gratidão para os professores e para os alunos fica o meu desejo que vocês lutem, que vocês alcancem seus objetivos, que vocês não desistam.
que a gente possa transformar essa realidade de que tem uma pessoa que deu certo e que foi embora, que nós viramos podemos possamos virar uma legião de pessoas que deram certo, e que com isso a gente transforme a nossa cidade e a sociedade também. Então essa é a minha mensagem para vocês, que que a minha trajetória seja um exemplo, mas seja assim, eh, um pontapé inicial, que vocês consigam ir muito mais longe do que eu fui. E que eu puder ajudar, seja com incentivo ou com orientação para conseguir uma bolsa, estou à disposição de vocês também. Mas, saibam que, assim, eu espero que a gente consiga multiplicar as oportunidades e que a gente apoie uns aos outros também, porque isso é fundamental. E para vocês que que estão ouvindo esse podcast, que estão assistindo essa gravação, sintam também esse esse abraço que eu estou mandando, né. Eh, eu não sei como é a situação de vocês, não sei em que momento você está ouvindo esse podcast, talvez esteja no momento mais difícil, mas que esse seja o sinal que você precisa para saber que vale a pena lutar e que pode demorar, mas você vai conseguir o que você quer. E você vai se encontrar com pessoas que vão te ajudar também, assim como eu fui ajudada. E quando chegar a sua vez, você vai ajudar o próximo. E é assim que a gente vai transformar a sociedade. Com certeza, muito obrigada, doutora. E eu também sou totalmente grata à doutora Sandra e ao meu orientador Rafael, e também ao programa Jovens Talentos, até porque se eu não tivesse conseguido essa bolsa, eu não estaria aqui hoje. E a partir do momento que eu entrei no programa Jovens Talentos, que eu pensei: "Nossa, isso daqui é incrível", porque o jeito que a doutora Sandra, ela nos ensina, se sabe, as oportunidades que nós temos através desse programa. Então, assim, sabe, eu sou simplesmente grata, e mais grata ainda ao meu orientador, porque ele é muito atencioso comigo, então sempre quando eu tenho alguma dúvida, ele tira. Então, eu não tenho palavras para poder exemplificar minha gratidão por esse programa. E, bom, pessoal, por hoje é só, doutora Carleara, minha eterna gratidão pela sua presença, muito obrigada pela sua disponibilidade e por essa conversa que foi muito produtiva. Eu que agradeço mais uma vez, parabéns, Sabrina, você conduziu esse podcast, assim, com maestria, então Obrigada. fico emocionada mesmo de participar. Eh, fico muito feliz de ver o programa Jovens Talentos realmente fazendo jus ao nome, revelando talentos e, me dá muita alegria ver as pessoas indo para a faculdade, indo para o mestrado e para o doutorado, transformando a sua realidade, a realidade das pessoas à volta também. Então continue, não desista e muito sucesso para você. Eu quero ainda encontrar com você e você me dizer: "Olha, estou fazendo mestrado, estou fazendo doutorado, deu tudo certo". Então, parabéns mais uma vez e muito, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, doutora. E muito obrigada a você também que escutou o nosso podcast, tá bom? Então, grande abraço, tchau, tchau. Tchau. Obrigada, doutora. Tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.